Boa noite, todo mundo. Desculpem aí, estamos com uma sucessão de problemas técnicos. Eu acho que é a emoção do último dia, tanto eu aqui quanto Vitória, que não está conseguindo colocar a página inteira. Mas vamos lá. Bem-vindas e bem-vindos aos nossos convidados. É uma alegria e, ao mesmo tempo, uma tristeza esse último dia. Nós trabalhamos muito, muito a equipe de finalização do texto, a equipe de finalização dessa apresentação, a equipe que desenhou, né, os desenvolvedores, que trabalharam muito para terminar essa planta aí que vocês estão vendo. Então, é com muita gratidão que a gente finaliza esse momento, tendo nossa semente, de fato, sendo plantada na realidade. Eu queria começar agradecendo a todo mundo, a esse grupo final, né, que nós começamos com 150 inscritos, depois tivemos 80 pessoas nas primeiras aulas expositivas, mas na medida que a coisa foi ficando mais exigente, foram ficando os bravos e as bravas. E acho que isso foi bom também, porque a gente teve um nível de relacionamento, de compromisso, de discussões muito alto, e eu sou muito grata a vocês. Então, vamos apresentando, começando aí. Eu pediria que Lucas voltasse Só à uma apresentação. observação, gente. A tela está toda preta. Eu acho que deve ter maximizado novamente. Tem que voltar aquela imagem mesmo sem maximizar, porque fica tudo escuro, não está mostrando o slide. Ok, peraí. Bom, eu vou contando então o processo. Esse curso ele é um filhote de um curso de uma disciplina. Só um minutinho aqui que estava reverberando. Então, é uma disciplina que eu venho dado na UNEB como disciplina optativa há alguns anos, mas, na verdade, esses exercícios projetuais de uma cidade participativa, ecológica, inclusiva, eles vêm já há mais de uma década, desde quando eu era coordenadora de um curso de arquitetura da Unifax, e depois quando trabalhei num mestrado e doutorado dessa mesma universidade, e trouxe para a UNEB essas experiências que se materializaram num curso de uma disciplina optativa. Ter tido essa ideia de botar esse curso para ser online me deu essa grande alegria de ter alunas e alunos do Brasil inteiro e do mais alto nível técnico e de compromisso interessados nesse tema. Então, a gente construiu uma cidade durante 30 aulas, né, que foram 15 encontros, mas tivemos também 10 encontros presenciais com a equipe de desenvolvedores, que trabalhou muito. Foi tudo muito divertido, esse trabalho de projeto, e eu acho que nossas aulas também foram coisas muito prazerosas, cheias de conteúdo, mas também cheias de vídeos, de meditações, de reflexões, de abrir o coração para os sonhos de cada uma e cada uma aqui, com uma cidade melhor, com uma cidade que represente esse mundo que a gente quer ver. Também muitas vezes avaliamos o mundo como está, né, seu estado de decadência, sua eminente catástrofe ambiental, que a gente já vê. Então, essa disciplina, ela é algo muito necessário, porque as cidades precisam se adaptar para as condições de mudança climática, as condições que nós vivemos hoje, e nós precisamos pensar em construir novas cidades, porque cidades, por exemplo, como do Rio Grande do Sul, sendo reconstruídas no mesmo lugar onde a probabilidade de novas tragédias são, infelizmente, muito grandes, nós precisamos ter técnicos, arquitetas, urbanistas e todos os técnicos envolvidos no planejamento urbano, na construção de cidades, que saibam fazer cidades resilientes e que elas sejam participativas, inclusivas, ecológicas, como a gente tem aprendido aqui. Então, todo o conteúdo dessa disciplina, o conteúdo teórico, vem vindo também de toda essa trajetória minha,
Sobre a economia solidária, eu tenho um livro, Incubação de Empreendimentos de Economia Solidária. Sobre participação, eu tenho um livro da minha tese, que é Pedagogia da Participação. E sobre urbanismo sustentável, eco-urbanismo, eu tenho muitas publicações, muitos artigos, e daí vem a base teórica, junto com, claro, vou destacar só um autor em cada uma dessas áreas, o professor Paul Singer, nosso queridíssimo, eterno, secretário da Senais, da Secretaria da Economia Solidária, que prefaciou o meu livro, e um homem que nos inspirou profundamente para entender melhor a economia solidária e ajudá-la a crescer. Eu destaco no urbanismo sustentável um filósofo, um físico, na verdade, que é Fritjof Capra, que nos trouxe a ideia da terra da vida, que baseou muito desse conceito holístico com o qual a gente viu a cidade. E sobre participação popular, eu destaco muito o trabalho, acabo de esquecer o nome dele, o prefeito de Porto Alegre, que nos trouxe, que ajudou a criar o Fórum Social Mundial, e que foi um dos primeiros a materializar, através do orçamento participativo, a ideia de uma participação social ampliada e controle dos habitantes dos destinos da cidade. Nós criamos, portanto, a partir dessas bases e, sobretudo, numa lógica de novos paradigmas, essa cidade é uma cidade pós-capitalista, nós trabalhamos com o paradigma holístico, quântico, então o tempo todo, a gente acolheu a ideia da incerteza, por isso, o tempo todo a gente dizia, não é o perfeito que a gente busca a alegria do fazer e fazer o melhor que a gente pode, porque nesse mundo, ele é cada vez mais incerto, e a incerteza nos faz humildes. E essa é uma das bases do paradigma quântico, a incerteza, assim também como a inclusividade e a interconexão de tudo. Então, todo o tempo nós praticamos esses princípios do paradigma quântico holístico. A cidade de Semente é uma cidade situada num sítio urbano aqui de Salvador, lá no Cabula, no centro exatamente da universidade, que é a oferecedora desse curso, a UNEB, Universidade do Estado da Bahia. Essa cidade tem 309 hectares, sendo que metade desses hectares, 155, são parques urbanos. A outra parte, a área urbanizada, são 154 hectares. E ela está dividida em 6 bairros que estão conectados com o Brasil, né? com os pontos cardeais e com árvores brasileiras. No norte é a castanheira, no sul é a araucária, temos também pitangueira, ipê amarelo, genipapo e o centro urbano. O tempo todo essa cidade foi pensada como a a cidade que expressa esses conceitos, e o tempo todo nós nos preocupamos também de cotejá-la com a realidade brasileira. Então, sempre estudando cidade de mesmo porte e tentando melhorar os indicadores sociais, os indicadores econômicos, os indicadores de cultura, lazer, esporte, etc. Então, o tempo todo a gente teve entre o sonho de semente, de plantar uma semente de novo mundo, e a responsabilidade técnica de cotejar com a realidade onde a gente vive. Por isso que fizemos uma cidade num terreno real, que fomos visitar, que tentamos perceber melhor como a gente poderia ocupar aquele sítio urbano onde fica o NEB de uma forma resiliente, de uma forma ecológica. Nós pensamos na gestão, e aí tudo isso vocês vão ter em modelo que favoreça a participação popular, que favoreça a solidariedade, numa economia plural, tudo isso vocês vão conhecer. Eu só queria destacar a forma como nós produzimos esse trabalho, que é uma forma, ao mesmo tempo, esperançosa, mas profundamente comprometida com a realização. Então, nós vamos discutir, depois dessa apresentação, a partir de 8h30, nós vamos discutir a continuidade desse processo, quem sabe formando equipes pelo Brasil inteiro de profissionais que saibam ajudar prefeitos, secretários a transformar suas cidades em algo mais participativo, mais ecológico, mais inclusivo. Eu vou chamar, agora, sim, não falei um pouco, eu queria que passasse os vídeos, porque eu tenho que falar brevemente sobre o processo de desenho. Passasse aí as telas, eu não estou vendo. Está sendo eu estou no celular, viu, gente? Por favor, passe aí o próximo slide.
Bom, em termos de metodologia, eu queria que fosse direto, pode passar, vamos direto aí para o quarto slide. Acho que eu já falei um pouco de tudo. E essa imagem aí são imagens da gente, né, online, e também da gente presencialmente através do grupo de desenvolvedores. E aí tem esse símbolo muito interessante de passar do ego para o eco, que foi estimulado o tempo todo, que cada um desse a sua contribuição, mas que sempre sentisse que a produção era coletiva. Eu acho que esse é uma das características que faz com que semente seja fruto de um processo que também ilustra o que ela quer ser. Pode passar. Então, aqui vocês têm a planta. Pode ir a próxima o slide, por favor. A planta que vocês viram escutando a música de Marisa Monte, Vilarejo, e a próxima planta é a evolução do processo. Então, estudando a topografia, começando a diferenciar áreas altas e áreas baixas, os vales, que acabaram se tornando quase todos parques. Fomos construindo aos poucos nas áreas altas, interconectadas, o sistema viário, os centros de bairro, e finalmente essa última planta aí, nós fizemos duas plantas, uma planta técnica, que é a planta do quijis, que vocês viram na estante, e essas plantas, que são plantas que a gente chama de afetivas, são plantas que a gente se relaciona com elas pelo corpo, pintando, escrevendo, medindo com escalímetro. Então, a gente combinou técnicas que são ancestrais, o desenho à mão, com técnicas muito contemporâneas, usando dos talentos aqui, dessa gente tão talentosa que fez esse trabalho. Pode passar, eu vou chamar agora a Tereza, que vai falar um pouco sobre o modelo de gestão de sementes. Aliás, Lucas, eu passo para você, porque era você que ia falar da metodologia, né? Era, mas que bom que você já falou também daquele slide lá dos desenhos, que eu tive bem presente, né, nos encontros presenciais, participei desses desenhos todos aí no slide anterior, e fiquei me questionando durante uma boa parte ao longo do curso qual que era a lógica por trás de fazer um desenho tão complexo, com tantas camadas, como é que a gente lida com vias, água, relevo, pessoas, economia, cultura, tudo ao mesmo tempo, né? E eu encontrei essa metodologia de planejamento territorial, que está nesse slide aí, chama escala de permanência de linhas-chave, que é uma forma de organizar essas várias camadas de um desenho complexo, como é uma cidade que integra muitas coisas, numa ordem lógica e que diz respeito ao que está no eixo X, que é o tempo de permanência na paisagem desses elementos, dessas camadas de projeto, e o que está no eixo X, que é o esforço e a energia necessária para transformar. Então, com tempo e energia, organizando essas camadas numa prioridade, a gente consegue definir quais que elementos que vão ficar mais tempo no nosso projeto, ou seja, favorecendo a sustentabilidade e favorecendo a eficiência energética também, porque a gente tenta, na medida do possível, desenhar utilizando as camadas de cima para baixo. A gente respeita a ordem natural dos elementos para aproveitar os elementos naturais ao nosso favor e produzir uma economia abundante. Enquanto que se a gente trabalhar nas camadas inferiores, negligenciando a parte de cima, a gente pode cair em erros que é muito comum ver nas cidades atuais, como, por exemplo, edificações construídas em geografias alagadiças. Isso é completamente insustentável. Inevitavelmente a água vai vir e vai alagar aquele lugar. Ou como, por exemplo, quando a gente tem vias que estão colocadas em locais equivocados do relevo e todo ano, quando vem a chuva, destrói aquela via, esburaca e a prefeitura tem que ficar gastando com manutenção todo ano, etc. e tal, sendo que a gente teria um projeto muito mais sustentável se tivesse sido pensado a via no lugar correto, conforme essa ordem natural das coisas. Mas pode passar, por favor, obrigado. É Tereza agora. Boa noite, pessoal. Então, a respeito do modelo de gestão, o modelo da gestão da cidade de semente parte da compreensão de que se trata de uma atividade transversal a todas as relações e atividades urbanas. A gestão de semente é pensada para reduzir as desigualdades socioeconômicas e todos os tipos de segregações, onde todas as pessoas possam se sentir acolhidas, ouvidas, valorizadas pela comunidade de uma maneira amorosa, leve e lúdica, onde possam ter voz ativa nas decisões importantes da cidade. Para garantir a democracia participativa, propõem-se metodologias que envolvem a administração pública, ONGs, conselhos e iniciativa privada,
Dentre elas, destacam-se formação de funcionários e lideranças comunitárias, estudos técnicos, parcerias com instituições locais, conselhos de bairro, uso de plataformas digitais abertas para controle social e orçamento participativo. Muito importante é que todas essas atividades democráticas e cotidianas deverão ocorrer em uma atmosfera preparada pelas equipes organizadoras para serem instrutivas, lúdicas e harmoniosas, se utilizando os recursos como atividades artísticas e práticas que permitam o aprendizado dos leigos sobre os assuntos em questão e a abertura ao diálogo e à escuta. Os principais eixos de gestão são: o eixo gestão social, prioriza a inclusão, o acesso a direitos e corresponsabilidade entre Estado e sociedade. A população participa por meio de conselhos, orçamento participativo e consultas públicas. O plano de trabalho integrado prevê etapas como diagnóstico participativo, formação de moradores, criação de instrumentos participativos, mutirões sustentáveis e monitoramento coletivo. O eixo gestão financeira deve ser transparente e voltado ao bem comum. O orçamento é discutido publicamente, operado por plataformas abertas e colaborativas. Os investimentos priorizam projetos sustentáveis, meio ambiente e os grupos mais vulneráveis. Há previsão de renda básica incondicional, banco comunitário com moeda local, educação financeira e parcerias sustentáveis com o setor privado. Slide 2, por favor, próximo. Então, o eixo cidadania e direitos humanos inclui conselhos e fóruns temáticos para garantir os direitos fundamentais. As praças são espaços centrais para a vida comunitária, articuladas com edifícios públicos multifuncionais e plataformas digitais. A ideia é promover uma convivência solidária e cooperativa, inclusive com o desenvolvimento de um acordo de convivialidade local. Vemos à esquerda um modelo esquemático, acima, à direita, a Praça Central de Semente e abaixo a Praça do bairro de Araucária. Nesse modelo esquemático, vemos como as praças devem ser o principal espaço das interações democráticas. Vemos também que é fundamental complementá-los com edifícios públicos e comunitários multifuncionais no seu entorno, que têm a responsabilidade de abrigar todas as funções garantidoras de cada um dos direitos básicos dos cidadãos. Sendo assim, um centro cívico e simbólico foi constituído em torno e em conjunto com a praça mais central da cidade. Já nas praças dos bairros, teremos a continuidade dessa lógica numa escala de maior proximidade, vizinhança e intimidade. Próximo slide, por favor. Aqui temos como exemplo um acordo de convivialidade da multiconvergência de redes globais, de uma forma bem sintética, que pode ser revisado e usado como referência pelos moradores sementenses. Então, são alguns tópicos desse pacto que pode sustentar um futuro pacto da cidade de Semente. Retomando os dois eixos de gestão, temos eixo cidades inteligentes. A tecnologia é usada para emancipação e sustentabilidade. Semente adota um modelo de governança colaborativa com mobilidade ativa, energia renovável, gestão circular de resíduos, habitação inclusiva e agricultura urbana. Espaços coletivos e construções sustentáveis integram a vida urbana. O eixo segurança comunitária é baseado em direitos humanos, justiça social e participação cidadã. As forças de segurança receberão formação em direitos humanos e resolução de conflitos, e os habitantes decidirão sobre o uso de armas e câmeras. Um conselho comunitário de segurança definirá as soluções com os moradores. Com base nesses princípios, a Cidade Semente busca ser um modelo regenerativo, equitativo, profundamente participativo, enraizado nos valores do bem viver. Próximo grupo. Ana Paula, né? Isso. Oi, boa noite, gente. Obrigada, Tereza, por passar. Bom, a economia de semente, ela é solidária e criativa, né? Em um modelo que a gente estabeleceu, ele sendo cooperativo, inclusivo e sustentável. Então, com base nessa filosofia, a gente estabeleceu 5 pilares. Eu não sei, para mim a apresentação está parecendo desfocada, então eu vou ver aqui pelo celular. Então, o pilar número 1 da nossa economia é a instituição de um centro universitário de pesquisa, principalmente em sustentabilidade e novas tecnologias. O segundo pilar que a gente estabeleceu é um turismo ecológico,
que proporciona usufruir, né, de benefícios econômicos em torno de toda uma proteção das áreas verdes, né, e utilização das áreas verdes. O terceiro pilar é a economia criativa. Então, a gente pretende trabalhar em semente feiras, festivais, produções culturais. E o nosso quarto pilar é a economia de resíduos, onde a gente aproveita ao máximo essa questão dos resíduos, reciclagem, compostagem, né? Uma geração onde o lixo começa e termina no município, e a gente consegue trabalhar essa economia de resíduos, gerando renda para a população. E o nosso quinto pilar é a autonomia alimentar. Então, a cidade consegue se manter, né? Ela consegue iniciar e terminar o próprio ciclo nela mesma. Segundo slide, por favor. Segundo slide, isso. Esse modelo socioeconômico de semente, ele se fundamentou, né, na base solidária e ele tem aproximadamente não, tá? Ele tem 7.686 pessoas inseridas no mercado de trabalho. Isso corresponde a 61% da população de semente, que são 20 mil habitantes. Então, 61% está em idade produtiva, de 15 a 59 anos. Eu queria dizer a respeito disso que a gente estabeleceu também rendas de acesso, ou as rendas. A renda A é acima de 20 mil habitantes, a gente tem 610 pessoas. Renda B, de 14.501 a 20 mil reais, a gente tem 2.440 pessoas. A renda C, a gente estabeleceu que seria de 9.001 a 14.500 reais, e teria um total de 3.050 habitantes. A renda D, 3.501 reais a 9 mil reais, 3.660 habitantes. E a renda E, até 3.500 reais, que seriam 1.830 pessoas. Dentro desse percentual de população, a gente também colocou 5% de pessoas com renda de acesso. A gente estabeleceu uma renda mínima de R$ 1.500 e tem 610 pessoas nessa situação. O próximo slide que vocês estão vendo aí é uma tabela que a gente construiu para a semente. Essa tabela, ela estabelece nossos setores de ocupação por cada classe de renda. Então, nós temos aí, em todas as classes, funcionários públicos, comércio, serviço, agricultura e indústria. Então, dentro de cada classe de renda, a gente tem esse percentual, né, da população. E nós temos o número de pessoas ocupadas por cada, eu não sei se está aparecendo para vocês, por cada setor de ocupação e por classe de renda. Então, a gente consegue ter o valor das pessoas que estarão efetivamente ocupadas no município. Ana, eu vou pedir que você pare um pouco. Nós vamos tentar uma outra forma de apresentar. Será que não seria possível você, Lucas, apresentar? Porque tá muito difícil da gente acompanhar com as tabelas e vão vir mais muitas tabelas. Desculpem aí, só um minutinho. Seu microfone está desligado, Lucas. Estão vendo aí agora? Sim, coloca a tela inteira, por favor. Deixa eu chegar lá, chegar lá. Tabela. Olha, agora ela tem inteira, né? É importante destacar que a tabela é uma das formas mais ilustrativas do modelo holístico de trabalho. Por isso que, para todas as sessões de trabalho, a gente fez tabelas simples. Aí, Pode continuar, Ana, seu tempo já está se esgotando, essa viu? visualização tá estranha. Eu já tô acabando, eu tô na próxima tabela. Próximo slide, Lucas, por favor.
Pronto. E aí nós temos é a outra tabela, Lucas. Isso. E aí nós colocamos a descrição de algumas funções dentro de cada setor de ocupação. Por exemplo, funcionários públicos que estariam na renda de classe A, juiz, médicos, pesquisadores da universidade. Já funcionários públicos da renda B, bombeiro, delegado, prefeito. Então, a gente tem esses exemplos de funções dentro de cada setor de ocupação e dentro de cada classe de renda. Então, é nesse sentido que se pautou a economia de semente. E aí, a gente vai agora passar para a próxima equipe. Boa noite, pessoal. Bom, vamos falar um pouco sobre a infraestrutura, né? As infraestruturas que foram pensadas, a gente começou, né, dimensionando a partir do dado populacional que a gente tem, né? A gente está planejando uma cidade para 20 mil habitantes, então a gente calculou a densidade populacional a média, né, da densidade populacional a partir do território que a gente tem, né, do perímetro que nós temos, considerando essas dimensões dos bairros, e assim a gente conseguiu chegar num valor de população por bairro. E aí a gente conseguiu dimensionar as infraestruturas, né? Então, começando pelo abastecimento de água, nós pensamos em um reservatório por bairro, né, para ter um abastecimento descentralizado. Isso reduz o risco de falhas generalizadas, né, facilita na manutenção, no monitoramento também. E nós pensamos em um consumo médio de 100 litros por habitante por dia. Então, nossos reservatórios foram pensados com uma reserva de 2 dias, né, para cada desses habitantes, e isso distribuído pela cidade, cada um dos 6 bairros tem o seu reservatório, de acordo com o porte populacional de cada uma dessas áreas. Em relação à drenagem urbana, a gente se inspirou, né, em uma coisa que está em pauta recentemente, né, que é a questão hídrica, né, aliada à questão da crise climática que a gente tem. Então, as cidades estão sendo pensadas, né, começando a serem pensadas, levando em consideração o conceito das cidades esponjas, né, inspiradas nas cidades esponjas, que propõe o aproveitamento máximo das águas da chuva, né, e a ideia é reter, infiltrar e reutilizar a água onde ela cai, reduzindo o escoamento superficial, né, fazendo retardamento do fluxo da água para evitar enchentes e promovendo a recarga dos lençóis freáticos. Então, a gente vai utilizar de reservatórios pluviais, jardins de chuva, né, os pavimentos drenantes, né, permeáveis ao longo das vias, telhados verdes e áreas de infiltração pela cidade. Pode passar para o próximo slide, por favor? Em relação ao esgotamento sanitário, a gente vislumbra, né, de que a população de semente também ela seja muito consciente, né, e isso também vai exigir tanto de política pública quanto o pensamento coletivo da própria população, né? Então a gente está indicando sistemas individuais ecológicos, principalmente nos bairros menores, né, como, por exemplo, o ciclo de bananeiras, fossas biodigestoras, também soluções centralizadas de pequeno porte, como mini estações de tratamento de esgotos, né, os wetlands construídos, que são formas naturais, né, de tratamento da água, e também é inevitável ter, de fato, uma estação de tratamento de esgoto que seja centralizada, né, para receber a maior parte, né, do esgotamento sanitário. Pode passar, por favor. Isso também, né, tendo uma distribuição igualitária, assim, pela cidade, né, principalmente essa questão dos sistemas menores. Em relação aos resíduos sólidos, a gente também conta, né, com essa participação da comunidade. Então, a ideia é ter uma unidade de triagem com cooperativa municipal de seletores, né, do lixo, um incentivo à compostagem doméstica e comunitária,
ter também as PEVs, né, que são os pontos de entrega voluntária pela população, e, inevitavelmente, a gente tem que ter um aterro sanitário regional, mas a ideia é reduzir o lixo a zero, né? Gerar o mínimo de lixo possível, e consumir mais, né? E isso, o restante das dinâmicas, né, urbana que a gente tem, vai incentivar o uso de produtos naturais, né? Então, uma coisa acaba complementando a outra e a gente consegue, né, essa gestão, né, dos resíduos sólidos de uma forma mais sustentável. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, em relação ao sistema viário, aqui a gente colocou só as pranchas dos cortes, né, que nós temos três tipologias no sistema viário, que são as vias locais, as vias coletoras e as arteriais. As vias locais são aquelas especificamente de bairros, né, que geralmente é a própria população que mora ali nessas ruas que circula por essas vias, então são as vias de menor porte. A gente está com uma via o total, né, do extremo da calçada à outra, de 12 metros, e com o sistema de distribuição de água, rede de esgoto e da drenagem urbana, né, adequada para evitar, por exemplo, quebra-quebra quando tiver que ter manutenção, né? Então, a rede de água ela fica num ponto que o piso ele é removível, né? A gente tem as faixas de serviço também, onde dá para a gente implementar as redes de esgoto, né? E também implementar a arborização, né? Então, são jardins que eles vão servir como tanto para drenagem urbana quanto também para facilitar a manutenção desses equipamentos. É, Tem mais uma, passa mais um slide, por favor, que tenha mais uma via. Ah, desculpa, eu não falei a última, que nós temos a via coletora, ela tem 20 metros e ela tem uma pequena diferença para a via arterial, que é a do próximo slide, pode passar, por favor, que é de 21 metros. E aí ela tem mais um canteiro central, né? Que para a implementação dos postes, né? A gente pensou tudo em ser rede elétrica subterrânea, né? Para evitar essa poluição visual dos fios. E atrelado a isso, nós temos a mobilidade urbana, né, que ela é pensada priorizando o pedestre e a circulação por ciclovia, né, por a circulação não motorizada, né? Mas nós também temos, né, um sistema de transporte coletivo, que é um ônibus que ele vai circular apenas nessas vias arteriais que conectam pontos da cidade, né? Então, não precisa de muitos ônibus, né? A ideia é que seja apenas um mesmo e que ele vai circular ali pela cidade de acordo com os horários. Complementarmente a isso, a gente tem a infraestrutura de comunicação, né, que a gente pensou em ter Wi-Fi gratuito pela cidade, e aí as pessoas também conseguem acompanhar em aplicativos onde o ônibus está passando, além de outras políticas públicas, né, que elas podem acompanhar por esse aplicativo e facilitar a comunicação e a gestão, né, de todas essas políticas que a gente pensou. Então, Desculpa aí se eu fechando, passei o por tempo. favor, Clinton, a gente ainda tem várias aqui. Pode passar. Obrigada. Então, vem a equipe de habitação agora. Boa noite a todos. A parte da habitação foi pensada para dialogar com todos os outros eixos, né, estudados, e levou em consideração tanto a parte territorial, de área, né, da cidade, dos bairros, para poder calcular quantos lotes a gente teria, né, quantas residências seriam necessárias para atender essa população de 20 mil pessoas, que está distribuída de acordo, né, com as vocações, assim, vão ser apresentadas pelo próximo grupo. E aí tem esse gráfico aí que mostra mais ou menos a composição das faixas, né, dos estratos sociais em cada bairro. Foi pensado num diálogo com essa questão de economia criativa, né, participativa e inclusão, todas as residências terem um estúdio de acolhimento, que ele vai funcionar como uma possibilidade de renda extra e
que seria para hospedagem temporária, então ficou um número até grande de estúdios assim que possibilitam essa renda extra para os moradores, né, dos lotes, ou pode ser também uma forma de ter um estudante, né, com mais privacidade dentro de casa, ou outras funções. Os lotes foram pensados para abrigar residências que tivessem um tamanho mais acessível possível, visando um desenho universal. Foi pensado também uma taxa de permeabilidade de 40% para cada lote, dando destaque assim para a cultura de quintais, uma característica bem brasileira, né? E que dialoga com a cidade, né? De ser ecológica, ter bastante verde, e a possibilidade de cada um poder ter a sua própria horta também dentro de casa, né? Sempre com vegetações nativas e pavimentação que possibilite, né, também ter um grau de permeabilidade, como bloco intertravado, por exemplo. Pode passar para o próximo slide, por favor. A gente fez 3 tipologias que se subdividiram em alguns grupos, visando se aproximar mais dessa população, né, que foi criada e desenvolvida pelos outros grupos. E chegamos a 4 tipos diferentes de casas, né? Uma casa-aranha, que seria num lote de 400 metros quadrados, tem esses 40% de área permeável, e uma residência que teria até 2 pavimentos, e tem um estúdio extra, né? Ele é mais voltado para as classes A e B. A Casa João de Barro já é para classe A, B e C. É basicamente o mesmo formato, só que ela é uma residência de um pavimento só. Então, visando também as pessoas que precisam de uma maior mobilidade sem ter que subir escada. E a gente tem as casas Pica-Pau e Formiga, que elas têm basicamente a mesma área, o mesmo formato, só que a diferença entre elas é que o térreo da Casa Formiga, ela tem uma parte que funciona mais nessa direção de uma economia colaborativa, que pode ser um comércio, um pequeno comércio, ela pode ser um ateliê, pode ser um consultório, um escritório, então ela traz um uso misto para uma área que poderia ser mais residencial, né? Ela mistura um pouco esses usos. E aí a gente ficou com um total tem um total de 85 Casa Pica-Pau, 784 unidades de Casa Formiga, isso na cidade toda, né? E acabou cortando ali os números da Casa Aranha da João de Barro, que eu não estou conseguindo ver. E essa planta que está embaixo, no meio da Casa Pica-Pau e Casa Formiga, é a tipologia do que seria a planta do que seria o segundo pavimento. Seria 2 quartos aí acessíveis, banheiro acessível, não necessariamente o acessível por conta do acesso pela escada, mas assim, visando a população como um todo, né? Pessoas que precisam de um pouquinho mais de mobilidade, ou pessoas obesas, nesse sentido. Pode passar para o próximo slide. A segunda tipologia é o village, e foram propostos 2 tipos de village, um que tem 5 unidades e um que tem 10 unidades. E a diferença entre eles é que podem ser adaptados, né, para diferentes loteamentos dentro da cidade, trazendo essa questão de um mix de uso residencial com misto, também com o mesmo formato das casas formiga, né, lá de cima. Essas são no village, que é chamado Beija-Flor, tem 3 tipologias que são mistas no centro, que aí pode trazer essa diversidade, né, dinâmica de fachadas ativas para a cidade, trazendo um pouco maior segurança também e vitalidade para as ruas. E elas foram pensadas, né, para serem estruturadas assim, como a gente está trabalhando com um terreno que é muito acidentado, né, a topografia, a parte de bota fora de terra para fazer a construção pode ser utilizada para fazer, inclusive, as paredes das casas. As cores para trazer essa alegria, né, foram baseadas também nas cores do Pelourinho. E todas no Village Beija-Flor, as pessoas têm os seus espaços, os seus quintais, as suas hortas mais privativas, enquanto no Village Japim são hortas, é uma grande horta comunitária no centro, e nas partes, né, das arestas dessa grande quadra seriam como se fossem parques, parques bolso, né, que são áreas que são vitalizadas com plantas nativas pela própria comunidade, são criadas e cuidadas pela própria comunidade.
Pode Núbia, passar, por favor? peço por favor que você apresse, porque a gente ainda tem Tá, muita tá coisa. terminando. E a última tipologia do edifício, são duas propostas também, para se adaptarem à topografia do terreno, e ambas trazem um térreo mais livre, e aí eu trouxe essa imagem do MASP de São Paulo, que a ideia é ser um térreo livre que possa quebrar essa fronteira do público e privado, e trazer uma possibilidade de inclusão de feiras ou instalação de equipamentos que sejam de uso público, que possa ser tudo comunitário. Nas coberturas dessas duas edificações, né, dessas duas tipologias, a ideia é que sejam tetos verdes, para implantar placas solares, a parte de energia eólica, e que as fachadas tenham sempre verde, né, essa questão de trazer umas jardineiras verdes. Tem o uso também de copogó para trazer uma privacidade e cores vivas, podendo também implementar a questão de murais artísticos nos térreos. E essas unidades são todas modulares, então as plantas podem variar de acordo com o que for sendo comprado, né? Elas podem Obrigada. mudar um pouco a função. Vamos chamar a equipe de meio ambiente, por favor. Eu peço que vocês sejam breves, porque a gente gostaria de ter uma conversa sobre isso, sobre a apresentação, ouvir um pouco o público. Tá. Aqui a gente tem um croquis que a equipe de meio ambiente fez para ilustrar um dos princípios da permacultura que diz respeito à valorização das bordas. E aqui nesse corte a gente consegue ver a borda entre o que é a área verde e o que é a área urbanizada, a área edificável, né? Lendo da esquerda para a direita, a gente tem ali a área verde, que está na parte mais baixa do terreno. Logo em seguida, a gente tem uma trilha que funciona como esse elemento de borda, que é uma solução que dá acesso tanto para a parte verde quanto para a parte edificável, né? Em seguida, a gente tem também o nosso edifício de 2 acessos, que pode ser acessado tanto por baixo quanto por cima, e também cumpre essa função de ser uma solução de borda funcional que resolve essa questão da topografia íngreme e conecta bem esses dois ambientes, verde de um lado e urbanizado do outro. Educação, cultura, lazer e saúde. Quem é que vai agora? Nádia, por favor. Boa noite, pessoal. Então, no setor de esporte, educação, cultura, lazer e saúde, a gente priorizou exatamente o conceito de interconexão com tudo, com todos, e a inclusão, né? A gente distribuiu em setores de esporte, saúde, lazer, educação e mulheres, né? Os equipamentos, aqui nesse slide agora, aí na tela, da parte tem a foto da Praça Central, né, que essa é a Praça Central de Sementes, onde vão ter os equipamentos governamentais, prefeitura, câmara e a horta orgânica da comunidade, um projeto de agrofloresta também, né? Então, seria um encontro realmente central da comunidade. Assim, a gente parte, como o conceito de distribuição de equipamentos vem com a interconexão, a inclusão, nas fotos que tem aí um projeto de edificação com a utilização dos pavimentos térreos como uns pontos culturais, né, que a gente sugere no nosso texto de utilização de edificações já existentes, o reaproveitamento, né, de edificações já existentes e a introdução de novas edificações também, mas com esse conceito da gente aproveitar uma edificação já existente, utilização do pavimento térreo para pontos culturais, pontos de encontros, e essas localizações serem estratégicas para aglomerar, né, trazer o maior número de habitantes possível. No setor de educação, a gente
usou também aqui uma imagem de um exemplo de uma arquitetura orgânica feita de bambu, que é um exemplo de arquitetura em Bali, mas que também se adequa, né, para o clima que a gente tem aqui na Bahia, que é o conceito também que a gente traz no ser a escola municipal, que seria a escola maior, ela ser aquele equipamento educacional como um todo, onde ela vai abrigar também a biblioteca central, né? E ela vai introduzir exatamente aquele conceito que a Cidade Sementes quer passar como exemplo para todos, né? Que é o conceito de uma cidade sustentável, o conceito de uma cidade inclusiva e participativa. Então, é interessante começar através da sua arquitetura também. No setor de saúde, a gente colocou aqui também uma imagem de um exemplo de um hospital, que é aqui em Salvador, da rede Sara, da Sara Kubitschek. Aqui em Salvador, o hospital ele está inserido, tem um relevo, né, uma área de relevo que lembra algumas partes de sementes também, e está dentro também de uma área verde, né, cercada por uma área verde. E é um exemplo também de uma arquitetura que privilegia a iluminação natural, a ventilação natural, conceitos que a gente também aplica na cidade Sementes. Para os equipamentos de praça, temos aqui também uma foto exemplificando, que essa foto é do município de Araras, em São Paulo, que são praças, né, que abrigam também diversos equipamentos, como praças, quadras esportivas, pista de skate, um anfiteatro também, piscina pública. Então, um exemplo também que a gente quer trazer para a Semente, de ter pontos, as praças de bairro, né, serem bem equipadas, fortalecer a ideia também da prática do esporte, né, e está bem distribuído. Lucas, se você puder ir para o próximo slide, por favor. Aí uma ilustração da distribuição dos equipamentos, né, pelos bairros, o bairro Pitangueira, Castanheira, IP Amarelo, Araucária e Genipapo. O Araucária está aí mais azulado, vê que é o bairro mais populoso, então ele também aglomera o maior número de equipamentos, né? E o centro, logicamente, que aglomera o maior número de equipamentos. E tendo os equipamentos de apoio distribuídos, né, pelos outros bairros que possuem uma menor densidade habitacional. E no terceiro slide, eu não sei, acho que sou eu mesma que falo? Da planta viva, né? Que aí a gente consegue a nossa planta tão amada, ilustrativa, viva, que eu também sou muito apaixonada por essa planta, porque dá para ver, reflete muito o nosso trabalho, né? Como equipe. E ela realmente reflete essa ideia de semente, né? Que realmente o nosso trabalho foi muito inclusivo e muito participativo. Então, a gente dá para ver até os bairros, eles conectados, e todos eles chegando, né, como se fosse desaguando no centro. Passo para a próxima equipe. Estamos entrando agora na parte das áreas verdes. A gente tem 3 parques em Semente, que a gente nomeou com os nomes de Ailton Krenak, Ana Primavesi e Mãe Estela de Oxóssi, que são 3 pessoas importantíssimas para a cultura brasileira, mundial também, e representam aí também simbolicamente uma mulher preta, um homem indígena, uma mulher branca, todas pessoas comprometidas com as questões ambientais e com um impacto profundo aí na nossa cultura. Os nomes estão aí para homenagear, eles dispensam muitas explicações. Quem não conhece, fica a recomendação para quem conheça, né? Os nossos parques, eles têm áreas de floresta, áreas agrícolas e também áreas de lazer e esporte. A gente colocou uma tabelinha aqui com esses cálculos e, sintetizando aqui, a gente chegou em uma área de 770 metros quadrados de área verde por habitante, o que é 20 vezes mais do que o mínimo recomendado. Então, a Semente está indo bem nesse sentido. A gente colocou aqui também algumas imagens para representar atividades relacionadas ao meio ambiente, que dizem respeito também à economia, que dizem respeito também ao trabalho. A gente
quer implementar em semente o pagamento por serviços ambientais, que é uma solução importantíssima, que une aí tanto trabalho, renda, com o meio ambiente, economia, e afinal, para cuidar dessas áreas verdes, precisaremos de pessoas manejando esses lugares, então, semente será um centro de educação ambiental, um centro de capacitação ambiental e um exemplo a ser seguido também, por que não, né? Então, aqui a gente tem hortas urbanas, a gente tem uma economia do bem-estar também, tem um pessoal aí brincando, se exercitando na praça, a outra imagem aqui representando também a compostagem, que a gente vai incentivar que seja feita de maneira doméstica, mas também de maneira por bairros, coletiva. E vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem uma aplicação da flor da permacultura na cidade semente. Ela consegue fazer uma síntese das várias funções integradas da nossa cidade. Né? No centro, todas as soluções são as éticas e princípios de design, e ao redor dessa flor a gente tem as 7 áreas do viver, espaços construídos, ferramentas de tecnologias, educação e cultura, saúde e bem-estar espiritual, economias, território e governo e manejo da natureza. E essas pétalas, elas se sobrepõem para simbolizar essa interconexão, essa interdisciplinaridade entre essas áreas e as soluções que a gente propõe, que a gente já falou bastante sobre elas ao longo da apresentação. Aqui a gente consegue enxergar elas integradas, muitas vezes atendendo a mais de uma área ao mesmo tempo. E essa eu acho que é a beleza e o grande trunfo de uma cidade, porque uma cidade é um lugar que integra muitas coisas, são muitas frentes de atuação, e atualmente as nossas cidades são fontes de muitos problemas, e a gente precisa de cidades que agreguem soluções em vez de problemas. Aqui agora a gente tem um mapa de bairro, né? Acho que quem deve falar isso sobre isso Vou é Anderson, falar um imagina. pouco, Lucas. Então, só para que cada uma e cada uma que não teve o prazer de acompanhar esse desenho possa Sua ver voz de ficou forma. baixa, Débora. Será que eu me aproximar mais? Tá Dá para ouvindo? ouvir. Tive mil problemas aqui técnicos. Então, aqui está a, a praça principal de Semente, e a gente optou por, no nosso desenho urbano, todas as áreas privilegiadas, elas são mais densas e elas têm uma prioridade para atividades comuns, né, atividades coletivas. Então, o centro de Semente, que é muito plano, onde você tem muitas ofertas de serviço, etc., você tem uma população de mais baixa renda, mais densa, e pode passar o próximo. Aqui nós temos o bairro Norte, Castanheira, também numa área plana, e todos os nossos bairros, vocês podem observar aí que tem os parques nessas áreas verdes, e com uma declividades muito intensas. Foi aí que se colocou os edifícios apresentados aí pelo grupo de habitação, e aproveitamos as áreas mais planas para um desenho urbano mais radioconcêntrico. Pode passar o próximo. O bairro de Araucária, como foi dito, o bairro mais denso, um bairro muito plano, arrodeado por verde em todos os lados, e que se replica, em muitos casos, dos equipamentos do centro. Pode passar o próximo. O bairro Ipê Amarelo, que é o bairro do Nordeste da cidade, com muitas vilagens, né, que são espaços de uma vida mais comunitária, como se fossem pequenas ecovilas dentro da cidade. Pode passar o último. Não, é Pitangueira, é o bairro Noroeste, também com o mesmo perfil, né? Quando aí vai se aproximando dos parques, na área de borda da cidade, você tem os edifícios, nas áreas mais planas, vocês têm as casas unifamiliares e os vilarejos. E, por último, o Genipapo, também uma área mais plana. Observem que a gente escolheu as áreas planas para a urbanização, as áreas mais inclinadas a gente deixou para os parques, e as áreas planas dos parques para a agricultura.
Nós temos aí a nossa lagoa, muito próxima do centro, que será um lugar que é um lugar que, na nossa imaginação, de muito contato com a natureza, de muita beleza. Pode passar, vamos chegando para o final. Então, algumas imagens da vida como a gente imagina em Semente, com emprego para todos, com moradia para todos, com muita natureza, com muita trilha, com muito cuidado com o solo, com as águas. Pode passar. Um lugar de um bem viver simples, né? Prioriza o fazer, a curiosidade, a criatividade, o fazer coletivo, a saúde do dia a dia, a boa alimentação, a soberania alimentar. Mais uma. Então, Isso é útil. eu queria concluir dizendo que essas 6 equipes temáticas e essas 2 equipes operacionais, que foram a equipe de desenvolvedores e a equipe de finalização, que foi a equipe que fez o texto, está de parabéns. Foi um trabalho muito lindo, é uma coisa quase milagrosa. Eu que já dou essa disciplina há muitos e muitos e muitos anos, consegui com uma equipe online, de pessoas que não se conheciam, em um espaço tão pequeno de tempo, produzir algo tão completo, algo tão detalhado, e que agradecer a vocês por terem assumido essa responsabilidade de cuidar desses 20 mil habitantes e de fazer de Semente uma semente mesmo, como é o slogan, que ela diz, um semente do novo mundo. Eu queria abrir agora, pedir para vocês fecharem a tela, nós temos um tempinho só de perguntas e respostas, porque hoje é um dia muito especial também para esse grupo que vai planejar o seu futuro. Então, Lucas, pode fechar aí para a gente se ver melhor. Eu pediria que a gente abrisse as câmeras, quem puder, e que a gente pudesse ter uma pequena rodada, vou olhar aqui o tempo, de como é que vocês estão se sentindo vendo o fruto desse trabalho. Vou pedir que sejam muito breves, para que a gente possa escutar o maior número de pessoas possível, e também, se tiver alguma pergunta, que as equipes possam responder. Vou pedir, então, se você não está se colocando, eu vou Não, chamar. eu posso Bom, comentar, pode começar, fazer por um favor. comentário breve, Débora. Por favor. É isso, eu queria só aproveitar aqui, já que a gente vai ter momentos para todo mundo falar, mas aproveitar realmente para agradecer você a oportunidade de ofertar esse curso realmente para todos nós, né? Para quem temos aqui alguns alunos seus, eu sou um deles de há muitos, né, de anos atrás, e ver realmente, né, acompanhar a sua trajetória e estar por dentro, a gente se reconectar novamente. E a minha expectativa é de que dessa semente realmente, né, como o Lucas falou, ela germinar, ela dá frutos. Uma vez eu tive, né, falei com você um dos nossos encontros presenciais da questão da oportunidade que a gente está tendo, que é muito especial realmente, é incrível da gente poder, a partir de agora, estamos aqui em contato com diversas pessoas, de diversas áreas, não só arquitetos e urbanistas, mas tem pessoas de outras áreas também. Mas o que nós temos em comum realmente é o interesse e é a vontade e o sonho de viver, pelo menos projetar uma cidade inclusiva, participativa e colaborativa. Então, somos aqui de pessoas diversas, mas temos esse sonho em comum. E eu acho que eu vou pedir, na verdade, eu vou abrir aqui um pedido para a gente refletir sobre o que a gente realmente pode fazer a partir de agora, como equipe, como conjunto, né? Para a gente continuar com essa energia, para a gente avançar em ideias. Eu converso com o Lucas direto, a gente já tivemos a oportunidade de se encontrar e debater ideias do que a gente pode fazer nos nossos encontros presenciais também, com Débora e os outros colegas, a gente debate sobre o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer, mas eu quero abrir exatamente aqui agora esse diálogo, e para a gente manter essa conversa, esse diálogo do que a gente pode fazer. Porque eu acho que todo mundo vai sair daqui hoje com essa ideia. E agora, nossas segundas-feiras, como é que vai ser? Então, vamos pensar, né? Vamos pensar em ideias, fazer o brainstorm, colocar os nossos sentimentos para fora mesmo, que eu acho que eu tenho uma esperança de que a gente
pode tirar algo grandioso e produtivo a partir daqui, desse encontro. Obrigada, Nádia. Eu vou aproveitar para dizer algo que era para ter sido dito na introdução, mas que, como teve tanto problema técnico, eu perdi o timing. Eu queria dizer para vocês que eu não tenho nenhuma dúvida de que esse curso ele é muito fruto da metodologia da Escola de Sustentabilidade Integral. Eu sou uma professora que tenho 27 anos na universidade, mas nos últimos 10 anos, com essa formação da escola que eu criei, mas de que de hoje fazem parte mais de 10 professores formados por mim, mas que têm muita capacidade de levar esse projeto, e o nosso slogan é: nós precisamos ser a mudança que queremos ver. Então, eu acho que esse curso, ele coloca isso, esse desejo de a gente fazer esse mundo que a gente quer ver. E a gente não só criticar o velho mundo, da gente não perder tanto tempo criticando o velho mundo, mas praticando aquilo que a gente quer ver, usando nossos talentos técnicos para que essas soluções sejam viáveis. A gente colocando a nossa vibração, e isso é outra coisa da metodologia da ecologia integral, que é criar uma vibração coletiva, criar uma egrégora, criar um lugar onde as pessoas confiem umas nas outras, confiem na dedicação umas das outras, tragam o seu trabalho numa lógica de construção coletiva, ninguém querendo ser o protagonista, mas pelo contrário, querendo ser uma parte do grupo, e o grupo é o protagonista. E eu sinto assim uma felicidade muito grande de ter visto isso acontecer. Essa metodologia da ESE, que ela é oferecida a pessoas que querem fazer sua transição pessoal, que querem aprender a viver nesse mundo em colapso e dar sua contribuição, deixar de ser problema e passar a ser solução. E eu vi, através desse curso, que ele é plenamente, essa metodologia ela é plenamente aplicável em situações práticas como essa, construir uma cidade para o novo mundo. Então, sou muito grata a vocês de terem aceitado o convite, de terem estado aqui, de terem dado tanto horas e horas e horas de trabalho, como eu acompanhei de muitos de vocês, porque a gente pudesse oferecer ao coletivo esse resultado de hoje. Então, aberta aí eu queria dizer para os nossos convidados e convidadas, que eles têm a possibilidade de fazer perguntas, comentários, como é que se sentiram também, e que daqui a pouco a gente vai começar a ter uma conversa, como Nádia acabou de chamar, que é o que é que nós vamos fazer com as nossas segundas-feiras, né? O que é que nós vamos fazer com essa esperança que esse grupo suscitou, esse desejo de entender. Mas vamos dar ainda mais um minutinho para os nossos convidados e convidadas primeiro, se eles quiserem se manifestar, fazerem alguma pergunta. E se não, a gente começa a nossa conversa sobre o futuro. Débora, eu posso falar um Por pouquinho? favor, Sandra, pode falar. Eu estou muito feliz de ter podido estar aqui com vocês, ainda que em algum momento a vida tenha me capturado, eu não tenho conseguido acompanhar as aulas que eu gostaria de estar junto. Quero agradecer muito o meu grupo, que foi a equipe 4 de Socioeconomia, por ter me acolhido. E eu acho que, assim, foi muito feliz. Estou muito feliz de ter assistido essa apresentação, assim, desse trabalho que eu participei mais perifericamente dentro da minha equipe, né? Eu acho que ver essa concretização desse projeto dialoga demais, assim, com o modo como eu entendo a saúde, né? A saúde de modo integral, e essa cidade, ela é uma cidade que promove saúde, que promove relação dentro de uma ética de cuidado, sabe? Então, eu acho que me deixou muito feliz ver a Obrigada. arquitetura conversando, né, com a área da saúde. Tudo conversa com tudo nessa cidade. E eu acho que a gente aprendeu essa metodologia, né? Como conversar tudo com tudo ao mesmo tempo agora. Ok. Passamos então a nossa conversa sobre o futuro. Eu queria começar propondo coisas, né? Quando a Adriana Brandão esteve aqui, nos fez essa pergunta que mexeu com todo mundo. E aí, depois que esse curso acabar, o que vocês vão fazer? O que é que vocês vão fazer com essa riqueza, né? Com essa mobilização, com essa rede que a gente criou? E aí eu tenho pensado, avaliando os nossos resultados, eu queria consultar vocês, eu tenho pensado em três coisas.
Uma é a possibilidade da gente fazer como se fosse uma pós-graduação desse curso, que é o EcoURPS 2, no qual a gente pegaria nosso trabalho, semente, e a gente ia olhar de forma mais aprofundada e ainda mais interligada todos os aspectos que a gente conseguiu até aqui interligar, mas que ainda falta mais trabalho, mais aprofundamento. Então, a gente fazer no primeiro semestre de 2026 um EcoURPS 2, só conosco, só com vocês, com aqueles que tiverem disponíveis, e com isso a gente ir ainda mais fundo no projeto, na discussão, nas soluções. Bom, isso é uma coisa. A segunda coisa é que eu gostaria de transformar esse curso, isso já era uma ideia muito anterior, em um curso dado online pelo YouTube. A nossa escola de sustentabilidade integral tem um YouTube, nós temos uma pequena estrutura que pode gerir isso, então esse curso é aberto a qualquer pessoa que queira fazer. E, portanto, todo esse conhecimento, o próprio projeto de semente, as aulas expositivas, que eu iria gravar todas, e a explicação, né, com aqueles famosos vídeos que nós fizemos, né, que Lucas também fez. Eu queria destacar muito o trabalho de Lucas, a dedicação de Lucas em testemunhar os encontros presenciais dos desenvolvedores com aqueles filmes, e é isso a gente ia mostrar às pessoas como construir. Queria, inclusive, destacar também o trabalho incansável de Anderson, que trabalhou muito com QGIS, e isso é um trabalho muito minucioso. Essas plantas maravilhosas que vocês viram, dá muito trabalho. Então, destacar, para além de todo mundo, destacar em nome deles a dedicação de todo mundo. Então, a segunda coisa é pegar uma pequena equipe e produzir um curso um curso que seria autoexplicativo, para quem se interessa por cidade. E uma terceira coisa, como eu já avancei para vocês, é aquela convite que a Adriana nos fez de que a gente se tornasse um movimento por cidades, que a gente chamou de cidades IP, cidades inclusivas, participativas, ecológicas e solidárias, usando esse símbolo do Brasil, que é o IP, e a gente pensar em como articular pessoas que tenham interesse, mas também não tenham interesse por esse tema, mas também numa lógica de lobby. É o que dizem nossos colegas que estão nos poderes públicos. Eles só recebem pressão das grandes empresas, daqueles que estão, de um modo geral, contra aquilo que a gente quer ver. Né? Pessoas que ainda estão movidas pela única necessidade de lucro e acumulação, que é uma coisa absolutamente velha, é uma coisa de pessoas que não perceberam o que é a vida, porque acumular e lucrar apenas é de uma pobreza absurda. Tudo que a gente quer, e basta você se conectar com a vida de uma forma mais profunda, você quer ser amado, amar, ser útil, criar, e nada disso tem a ver com concentrar riqueza e produzir acumulação. Então, como é que a gente pode ser esse contraponto a essa lógica que estão tornando nossas cidades inviáveis e invivíveis? Como é que a gente pode ser uma contraposição para estar o tempo todo propondo outras coisas, usar a semente como uma bandeira, como um lugar que a gente diz, tem outras formas de fazer. Eu fico com pena que se esse curso tivesse sido feito logo no início da reconstrução do Rio Grande do Sul, a gente poderia estar com uma bandeira na mão de não construam nos mesmos lugares, construam com outras lógicas em outros lugares. Então, são essas três propostas, claro que estamos abertos a outras propostas que vocês tenham, e que a gente pode, de aprofundamento, em 2026, ao longo aí desse período até lá, montar um curso a ser disponibilizado pelo YouTube e criar esse movimento de cidades IPs, onde nós aqui iríamos ver as formas que a gente poderia ter para dar essa continuidade. Então, a palavra está aberta para que a gente possa discutir essas e outras possibilidades. Antes de passarmos à celebração, né? Porque nós vamos ter uma celebração hoje do que a gente conseguiu. Pode falar, Lucas. Vamos ver logo mais quem quer falar, para eu ir dividindo também o tempo. Eu queria agradecer também por essa oportunidade incrível e falar um pouquinho também, obrigado também
pelo agradecimento também, esse destaque que você deu ao meu nome, que eu realmente participei bastante, né? Mas eu tive sorte, porque eu estou com tempo disponível, estive com tempo disponível nessa época, e bem motivado para poder fazer tudo isso. E queria agradecer também em nome de todo o resto da equipe que participou aos trancos e barrancos, no meio de muita coisa para fazer na vida, trabalho, curso, faculdade, tudo ao mesmo tempo. E eu queria ver essa galera também super engajada, com tempo para participar, né? Eu sei que a equipe é muito talentosa e que não vejo a hora da gente conseguir monetizar esse trabalho, inclusive, porque isso vai facilitar, né, essa equipe mais engajada, com tempo. E se a gente fez tudo isso com essas limitações, né, imagina o que a gente pode fazer se a gente estiver bem profissionalizado, né, para a gente chegar um dia aí, de fato, a intervir na materialidade das cidades do Brasil, sejam as existentes, sejam cidades novas, e estou à disposição para a gente continuar aí, seja nas próximas segundas, ou seja em outros momentos, a continuar tecendo esse movimento aí. Gratidão. Quem mais, usando aquela técnica que a gente aprendeu de se manifestar, quem mais gostaria de participar da articulação de um movimento Cidades IPs, de algo que nos mantenha conectados e que a gente possa, já vi aí as palmas de Verena, quem mais teria tempo para participar de uma pequena comissão de organização de algo? Sara também está se manifestando, Lucas já se colocou disponível. Ninguém quer nada, como a gente falou desde o primeiro momento, alegria como bússola. Então, ninguém quer Débora, nada que vá nos eu tomar todo o nosso quero. tempo. Eu não sei se eu Tereza, consigo ter tempo, mas Sandra, eu tô aqui. Eu vou dar meu pronto, jeito. vamos anotando aí, porque a gente precisa de um grupinho que seja mobilizador. Eu vou passar, gente, eu vou fazer a terceira viagem visitando o Novo Mundo. De setembro a dezembro, eu estou de licença da universidade, vou fazer uma viagem para conhecer e rever 17 ecovilas na Europa. Então, não vou estar muito disponível para essa organização. Vocês precisam se organizar, se manter em contato, fazer uma agenda e tal. Já estou vendo Milena ali dizendo também que topa. Essa. Tem mais? Bom, aí a segunda pergunta é: quem toparia fazer o Ecorpes 2 em 2026? Quem acha que seria interessante? Ótimo, vamos ver. Nós vamos manter esse grupo, né? Esse grupo de WhatsApp. Na época, nós vamos fazer uma inscrição, tudo direitinho, mas eu estou vendo que tem várias pessoas que se interessam. E a gente vai conceber, né, ao longo desse tempo, como é que isso vai ser. Que maravilha imaginar que vou estar com vocês novamente no ano que vem. E, por último, eu gostaria de ouvir sobre o que é que vocês acham dessa possibilidade, se é pertinente a gente construir um curso como esse, online, pelo YouTube, para que outras pessoas, como vocês se interessaram, elas possam ter a oportunidade de cursar. E eu queria ouvir de algumas pessoas, o que é que vocês acham? Você acha que faz sentido? Acha que dá para fazer isso de uma forma online, com aulas expositivas, como se fosse um tutorial de como fazer? Então, Débora, eu trabalhei durante muito tempo com produção de aulas online, né? E hoje eu dou aula online num curso que forçosamente se tornou online durante a pandemia, mas a gente criou uma metodologia, porque ele é muito participativo. O que nos orienta é o construcionismo social. A gente precisa muito construir equipe, relacionamento, e a gente conseguiu construir uma metodologia bacana para desenvolver esse trabalho. Então, posso me oferecer aí para ajudar. Que maravilha, Sandra. Muito feliz de ter você. Quem mais acha que é viável a gente fazer um curso desse como a gente viveu? E aí, no futuro, eu ficaria fazendo só o EcoURPS 2. Já seriam pessoas que já teriam assistido às aulas, já teriam feito um exercício de projeto de cidade,
já teriam desenvolvido uma série de coisas e iriam já para um aprofundamento. Acha que faz sentido? Sara, por favor. Ai, Sara, Ana Paula, desculpa, eu não vi vocês pedirem. A palavra é de vocês. Não, na verdade, eu coloquei a mão para poder participar. Eu gostaria de participar do segundo curso e gostaria de participar nessa questão da interface com prefeituras e tal. Eu acho que seria importante formatar essa cidade que a gente pensou de uma forma que fosse um documento de apresentação para prefeituras, né? Não sei como a gente poderia fazer isso, mas teria que ser uma coisa até um pouco mais geral, mas apresentar no sentido de que a gente poderia se apresentar como uma equipe que busca soluções para poder fazer com que aquela cidade possa ser uma cidade modelo e tal. E eu acho que no sentido da gente falar que é uma cidade modelo e, né, enaltecer bastante isso, porque isso talvez mexa um pouco com o ego dos prefeitos, né? Que talvez seja isso que tanto move eles. Porque eu já trabalhei na área pública, tanto em prefeituras, eu sei que é bastante difícil deles terem essa visão urbanística. Não vem assim o urbanismo, a arquitetura como uma coisa tão importante. Então, eu acho que uma equipe que possa desenvolver uma apresentação bacana para várias prefeituras é um ponto de partida para a gente poder conseguir tirar isso do papel, né? Aí, já aproveitando aqui, eu também gostaria de agradecer muito ao curso. Queria muito ter participado até mais, né? Enfim, foram inúmeras questões familiares e, enfim, que eu acho que todo mundo tem, mas eu tentei fazer o máximo que eu pude, porque realmente era um ponto de alegria na minha vida. Eu acho que esse curso trouxe muita esperança, né? A gente que já está acostumado a lidar com tanto problema em cidade, a gente conseguir vislumbrar que existe alguma forma da gente fazer alguma coisa diferente já é um respiro, né? Então, vai ficar esse vazio por enquanto aí. Eu espero que a gente possa dar continuidade nesse projeto Semente para as cidades, né? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Sara. Essa ideia de que esse movimento possa também se constituir numa equipe de trabalho, né, que a gente possa oferecer às prefeituras, isso também está amadurecendo. E nós temos gente no Brasil inteiro. É uma coisa muito particular, né, você ter a possibilidade de atender qualquer município brasileiro, porque você vai ter alguém da equipe que está próximo, que pode fazer a visita, e a gente trabalha online. Então, isso é uma riqueza incrível que esse curso produziu, que é essa equipe multidisciplinar e brasileira de norte a sul, leste a oeste. Vamos passar aí para a Ana Paula. Eu queria dizer, assim, eu vim parar no curso muito de paraquedas, porque eu já estava há um tempo fora do mercado e vários colegas me mandaram o link do curso. Eu dizia, não, não vou fazer. E de repente eu redescobri a paixão pelo urbanismo. Então, isso foi muito bacana, reviver algumas coisas, aprender outras, trocar experiências, isso foi muito, muito bom. Então, dá um ânimo, dá um gás, dá uma vontade de fazer diferente. E quem sabe não rende frutos, porque eu já recebi algumas propostas de município e para trabalhar com essa metodologia nova de ecocidades, de coisas mais sustentáveis. Então, de repente, a gente pode, de fato, iniciar alguns projetos. E quanto às aulas no YouTube, eu acho super válido. Hoje a gente vive num mundo muito digital e onde as pessoas buscam conhecimento de acesso rápido, de acesso fácil, que possam compreender as questões de uma maneira mais prática. Então, eu acho que é super possível. Vamos sim. Maravilha.
Você já tem aí uma equipe enorme para você conseguir uma oportunidade, chama aí, que tem um monte de gente aqui disponível para fazer equipe com você. Vamos lá, Nádia. E eu apareço aqui, eu nunca fiz. Não, porque eu não deixei sem câmera. Você quer botar? Tá certo. Que Não, Olha, nosso amigo, o herói agora eu não nacional, consigo. que eu sempre falo dele, está aparecendo aí, Marcos Arruda. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Vai ver aqui um monte de gente linda, competente, comprometida com um país mais democrático, mais inclusivo, mais ecológico. Quando você conseguir ver todo mundo aí, seja Tá bem-vindo. fechado. Bem-vindo, Marcos. Obrigado. Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Ah, beleza. Eu atrasei um pouco, mas estou aí. Tá bom, a gente já está aqui, Marcos. A gente fez a apresentação da cidade, semente, eu posso te mandar depois. Estamos Ótimo. agora já nas articulações, vamos fazer uma celebração, mas estamos nas articulações objetivas do que a gente vai fazer daqui para frente. E a palavra está Que com bom. Nádia. Vamos lá. Eu queria aproveitar, aproveitar o gancho até da Ana Paula, né? Enfim, todo mundo falou antes, mas esse manifesto, Débora, como é que a gente poderia iniciar? É que eu... Porque aqui temos agora as pessoas interessadas, mas aí a minha pergunta, porque é uma coisa também que eu não sei, né? Não tenho informação, não tenho conhecimento de como a gente poderia iniciar esse manifesto, essa organização, como, enfim, documental, né, juridicamente, essa parte mesmo para oficializar esse manifesto. A gente teria instrução para isso? Olha, eu sou uma pessoa que venho ao longo da vida organizando mil coisas, sempre com muita gente. Então, tenho uma experiência para. Mas não só eu, tem muita gente aqui que tem engajamento em movimentos, que sabe organizar coletivos com autogestionários. Então, assim, através do nosso grupo, a gente pode começar a ver pessoas que queiram ser a comissão mobilizadora, porque essa é o coração, né, do movimento. Então, pessoas que topem disponibilizar um pouco do seu tempo, eu acho que várias pessoas aqui vão querer isso, já se manifestaram, e vão pensar as formas, né? Marcar um encontro para pensar exatamente nas formas. Acho que essa ideia de manifesto é maravilhosa, e se a gente faz um manifesto curto, mas que concentre-se em toda essa abordagem holística dessa cidade participativa, inclusiva, e ecológica, a gente já tem uma entrada, né? Já tem algo para se apresentar. E a gente pode ir, ao tempo que produz um formato, por exemplo, do curso para o futuro, a gente já ir também mobilizando pessoas. Isso a gente vai ter que parar. Nós temos nosso grupo, vou fazer uma enquete, quem quer participar, vamos marcar um encontro para começar a imaginar como pode ser esse movimento. E esse movimento pode estar casado com uma equipe de trabalho que possa, inclusive, trabalhar contratada por prefeituras para fazer esse serviço. Seria maravilhoso. E eu acho que é isso que a gente tem que almejar. Que nosso saber, tudo isso que a gente já tinha, né? Todos vocês já tinham muitos conhecimentos, mas esse curso deu uma organizada e uma interligada em tudo. Então, que é isso a gente ofereça e que faça parte da profissão, do exercício profissional de muitas e muitos de vocês aqui. Mas isso a gente vai ter num outro momento de continuidade para a gente definir conjuntamente o que é que a gente vai fazer. Vamos, mais alguma pergunta? O que eu estou entendendo é que, mesmo no meio dessa vida atribulada de todo mundo, tem muita gente querendo dar continuidade a isso. Isso mesmo? Oferecer. Não sei. Marcos, eu falei aqui para eles que, se esse curso tivesse acontecido na época que a gente estava tentando mobilizar o governo federal para fazer a reconstrução da cidade do Rio Grande do Sul com uma outra lógica, se a gente tivesse essa equipe maravilhosa, se a gente já tivesse produzido a cidade de semente, nós teríamos muito mais força como profissionais para fazer um contraponto às coisas tradicionais que estão acontecendo. Então, infelizmente, vão acontecer ainda muitas tragédias ambientais em cidades. É um fato triste, mas é um fato.
E cada vez mais profissionais competentes como nós aqui serão necessários, como vocês, principalmente, porque eu estou me aposentando, vou me dedicar exclusivamente à Escola de Sustentabilidade Integral, e aproveito para dizer que todos vocês terão desconto de 20% nas turmas que vão começar em setembro. Podem também pleitear bolsas, a gente tem um programa de bolsas, e gostaria muito de ver vocês lá, porque é um curso que dá muito continuidade a tudo que a gente fez aqui, só que para a vida, e não para as cidades apenas, mas para a vida de cada um, para a vida de cada um. Vamos começar, então, a parte da celebração. Não, Tereza pediu para falar e Samuel. Então, eu queria falar sobre esse ciclo, né? Em 2019, eu apresentei para a PUC, aqui do Rio, uma proposta de projeto para uma cidade que teria uma moeda particular, inspirada em Auroville. E, durante o desenvolvimento desse projeto, que era para um mestrado, né? Uma seleção para um mestrado, eu conheci a Maíra me mencionou sobre o teu livro, sobre Auroville, e me levou para assistir uma apresentação sua sobre a Auroville, onde o Marcos Arruda, que está aqui, também estava. Então, eu estou assim, super fechando o ciclo que começou em 2019, que era uma ideia de um projeto para uma cidade segundo o modelo de Auroville, e estou super interessada em continuar esse, entre aspas, mestrado no ano que vem, para desenvolver esse projeto para uma cidade pós-capitalista, solidária, sustentável. E muita coisa passou, muita água passou por debaixo dessa ponte. Então, estou super dentro também dessa proposta da gente fazer um lobby. Precisamos entender como fazer esse lobby, é, e seguir adiante com o projeto. Maravilha, Tereza. Então, você, Samuel, pode abrir a sua câmera para a gente lhe ver? Pronto. Estão me ouvindo? Sim. Bom, primeiramente queria parabenizar a todos aí pelo trabalho. Eu realmente estou caindo aqui de paraquedas, vim a convite de Jatobá e estou muito feliz em estar vendo tudo isso aqui está acontecendo. Reacendeu em mim uma série de emoções antigas que eu, em verdade, tive muito contato com tudo isso há uns 20 anos atrás, né? Mas eu pedi a palavra porque eu hoje moro no Capão, no Vale do Capão, há uns 18 anos, né? Eu sou formado em engenharia civil, também trabalho com topografia, que eu fiz geotecnologias, e trabalho um pouco com regularização de imóveis rurais. Mas nesse momento a gente está aqui vivendo um processo de organização da sociedade local com uma intenção de organizar esse plano diretor. Já houve uma tentativa em 2015 que eu participei ativamente, e se vocês quiserem curiar um pouquinho, tá no Facebook, tem lá Plano Capão, que foi uma tentativa de fazer um plano emergencial aqui para a região, devido às especulações imobiliárias, às ocupações, tudo que estão acontecendo. E agora, 10 anos depois, estamos com um prefeito que está querendo fazer um reurb aqui na região, onde prioritariamente a população quer manter essa característica rural, mas a gente percebe essa vontade, né, capitalista do sistema de estar tomando conta de tudo e transformando a realidade local da forma que é mais lucrativa possível. Então agora a gente está com essa invasão de loteamentos que acabou de asfaltar aqui a região, então a chegada fica mais fácil e tudo acelera com isso. Então estamos aqui bastante preocupados, e a vontade principal é que a gente crie uma equipe para que a gente desenhe esse plano diretor. Eu já tenho uma familiaridade com esse tema que foi exposto aqui muito bem, por sinal. Fiz cursos já no IPEC em 2004, Ecovilas. Eu fundei uma comunidade aqui também. Na verdade, eu vim para Chapada fundando essa comunidade. Aí ela durou uns 10 anos, depois dissolveu, e a vida vai mudando. Não é fácil essa transição, a gente vai e volta, né? Porque você realmente sair 100% e conseguir integrar tudo isso na vida, com filhos, com trabalho, com tudo, é uma missão. Mas existem esses pontos, né, no espaço que a gente consegue intervir de uma forma que, se for um trabalho
bonito e que demonstre que há um lado positivo para a sociedade e para o governo, porque realmente a gente está um pouco na mão deles, né, de estar aprovando todas as coisas, né, a gente pode inserir, se não 100%, mas alguns elementos que venham trazer uma beleza e uma harmonia aqui para esse lugar. Então eu queria saber, como eu estou vendo que vocês estão aí, o que é que a gente vai fazer no futuro, o que a gente vai fazer aqui com tanta coisa para a gente fazer no futuro, né? E no futuro próximo, eu queria deixar em aberto isso, se possível deixar o meu contato aqui por escrito, para quem se interessar em, possivelmente, no ano que vem, a estar colaborando com esse desenho de um plano diretor de um lugar que pode ser uma célula exemplar, que é o Vale do Capão. Não vai ser só o Vale do Capão, porque é o município inteiro. A gente tem outros povoados aqui que são muito importantes que também estão sofrendo esse tipo de especulação. Eu tenho uma sugestão para você, Samuel, Pode falar. que é o seguinte: chama uma parte aqui dessa equipe para fazer uma apresentação dessa cidade ideal, dessa cidade de sementes, para estimular as pessoas a pensarem, como se fosse um documentário, um vídeo, E aí a gente já tem semente, já pode aperfeiçoar ainda mais para que a apresentação, hoje ela foi meio atrapalhada, mas para que seja mais interessante, para que as pessoas sejam estimuladas a criar juntas, a partir de algo concreto. E isso já seria muito simples, porque eu tenho certeza que várias pessoas aqui topam fazer essa apresentação para vocês, online, e você junta aí o movimento e a gente já começa a interagir. É uma proposta excelente, acho muito bom. Bom, obrigado pela escuta. Eu Obrigada por você deixo. estar aqui. De qualquer jeito, manda aí seu e-mail. Eu peço aí alguém, sei lá, Clinton, Tereza, Lucas, esses que apresentaram, Ana, Núbia, que apresentaram aí agora, para pegar o seu contato e quem sabe a gente já sai com alguma coisa concreta, principalmente no Capão, que é um lugar maravilhoso. Eu vou Beleza, pedir, obrigado pela então, nós oportunidade. vamos passar para a parte de celebração. Obrigada, Samuel, obrigada a todo mundo. Alguém mais quer falar? Parece que não tem ninguém com... Ah, tem sim, tem alguém que chama JP, que deve ser um convidado. Diga aí, JP. Não, eu sou João Pedro, Débora. Ah, João Pedro, não estou conseguindo te ver. Diga. Oi, eu Meu quero ex-aluno da UNEB, uma alegria de isso. vê-lo. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade, que foi muito legal, o curso. Eu tentei acompanhar o máximo que pude. Eu não estou mais em Salvador, eu estou morando no interior, num lugar também que pretende ser ecológico, que é a Vila de Serra Grande, no sul da Bahia. Aqui também temos muitos problemas, muitas questões de especulação, de gentrificação, muita gente vindo com esse espírito de viver melhor, de ter uma qualidade de vida, de estar perto da natureza, de ter uma outra urbanidade, mas isso também gera uma série de questões e de problemas, é, especialmente dessa ordem de gentrificação que acaba supervalorizando as terras, os imóveis e, inclusive, expulsando as pessoas que historicamente ocupam o território. É, eu confesso que no início eu fiquei um pouco assim resistente à ideia de criar uma cidade nova. Vai fazer 25 anos que eu me formei e de lá para cá a minha atuação predominante é na área de planejamento urbano, de elaboração de planos diretores, de cidades pequenas, de 20 mil habitantes, de 30 mil habitantes. E essa situação de criar uma cidade nova, ela não é comum no mundo do trabalho nessa área, né? A gente está sempre trabalhando com cidades e com territórios que já existem, que têm suas dinâmicas, que têm seus problemas, e que têm suas potencialidades. Então, eu queria sugerir que nessa continuidade a gente pudesse, além de trabalhar assim, com a criação de novas cidades, também lidando com situações pré-existentes, que é o mundo que a gente vive. Então, queria fazer essa sugestão e eu lembrei agora que tem uma cidade, quer dizer, a ideia de se construir uma cidade, uma nova localidade, que é na ilha de Taparica, né? Que tem esse projeto da ponte, e existe, parece que, uma demanda de se construir, de se ocupar uma nova parte da ilha, com uma espécie de nova vila ecológica, enfim.
Há esse interesse, me parece, que está aí, e de alguma forma é isso que eu queria sugerir, que também pudesse, de repente, fazer uma coisa mais aplicada a uma possibilidade como essa, de repente a próxima turma trabalhar com esse território e oferecer e fazer essa interlocução e essa articulação. Enfim, eu acho que é uma possibilidade de trabalhar ainda no campo conceitual, mas também tendo uma aderência com a possibilidade de implantação de fato de uma cidade nova. E no mais, eu queria só mesmo agradecer, dizer que foi muito legal. Obrigada, obrigada. A ideia de fazer uma cidade do zero, tem uma função didática muito importante, que as pessoas estarem um pouco livres para poder fazer as interconexões, porque já é uma coisa extremamente complexa, né? Pensar a cidade como um todo. Então, pensar do zero já nos dá uma certa simplificação para que a gente possa avançar. E eu tenho certeza que uma pessoa que participou do projeto de semente, pode trabalhar em qualquer cidade pequena, porque está habilitado a pensar desse modo integrativo. Bom, eu queria passar agora, a gente sempre começou nas horas certas, terminamos na hora certa, vamos fazer isso também, e eu queria propor a vocês que a gente aprendesse uma música juntos. Eu vou cantar, é uma música de minha autoria, é uma música que representa muito o Ecolindo, que é a ecovila que eu criei, que está em pleno andamento, eu com mais 10 famílias. E essa música, ela é muito simples, é estilo música xamânica, que todo mundo aprende a cantar rápido. E vocês sabem que não se pode cantar no Zoom, né? Não dá para ouvir uns aos outros, mas a gente pode saber que os outros estão cantando e a gente desliga os microfones e canta. Todo mundo canta e a gente faz como um grande coral, porque essa música tem tudo a ver com esse momento e com aquilo que significou o nosso trabalho. Então, eu peço que vocês primeiro escutem para aprender a letra, ela é simples, e depois nós vamos cantar juntos como uma forma de celebração de tudo isso que a gente fez. Tudo bem? Vocês não vão ouvir meu tambor, provavelmente. Bora ver. Eu estou chamando aqui o meu tambor, todos os espíritos de boa vontade, todos os espíritos que querem que a gente saia dessa era das trevas, que a gente encare as sombras da humanidade com muita coragem, com muita criatividade, muita vontade de transformar. Nós somos, e a próxima geração, e eu fico muito feliz que aqui tenha tantos jovens, nós somos aqueles que vamos transformar, que vamos tirar o mundo desse estado que ele está. Nós somos a era da regeneração, nós somos a era da democracia participativa, local, renovada, nós somos a era da inclusão, da solidariedade, embora não pareça. Porque enquanto esse mundo que a gente conhece, que a gente lamenta, está indo para caminhos de insanidade, há outros mundos sendo construídos, e eu acho que nós aqui somos um exemplo. A música é assim: eu piso nessa terra com força, piso nessa terra com fé, piso nessa terra com força, piso nessa terra com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos um novo desejar, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos um novo desejar, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, piso nessa terra com força, piso nessa terra com fé, eu piso nessa terra com força, eu piso nessa terra com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, tentaremos o que tiver de ser.
Construiremos o novo desde já, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos o novo desde já, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá. Será que deu para guardar? Era bom que alguém tivesse anotado para a gente poder cantar agora. Então, a gente vai desligar os microfones, porque senão vira uma microfonia. Ah, alguém já aqui, Sandra já botou aqui, olha, no chat tem a música que é muito simples. Mas vamos nos concentrar e cantar, e cada um ouvir sua própria música, e imaginar sua própria voz, e imaginar esse coral que nós vamos formar. Convidando todo mundo a cantar, viu, gente? Eu piso nessa terra com força. Eu piso nessa terra com fé. Eu piso nessa terra com força. Eu piso nessa terra com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos o novo desde já, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos o novo desde já, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos o novo desde já, enfrentaremos o que tiver de ser. Construiremos o novo desde já. Eu piso nessa terra com força. Eu piso nessa terra com fé. Eu piso nessa terra com força. Eu piso nessa terra com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá, com fé em mim, com fé em ti. Com fé no que virá. E... Então, gente, últimos momentos juntos, antes dessa nova fase que começa daqui a pouco. Vocês não esqueçam de assinar a lista de presença, nós vamos providenciar os certificados para aqueles que tiveram 75%, é o que a universidade nos pede, e vamos manter nosso grupo para a gente se manifestar, conversar, fazer uma enquete sobre como é que vai ser o próximo encontro desse grupo que vai organizar, para pensar no Movimento IP, no próximo curso, no curso do ano que vem e, sobretudo, na nossa equipe brasileira de urbanistas, arquitetos e afins que vão projetar cidades participativas, solidárias e ecológicas no futuro. Então, para a gente terminar desse jeito que a gente fez tantas vezes, eu vou dividir aqui um minutinho, vocês vão falar 2 a 2 e vão agradecer uns aos outros esse movimento, esses momentos que estiveram, imaginando vocês, ao agradecer ao outro que está na frente, ao comentar algo que você queira comentar, você esteja falando com todo mundo. Só para a gente ter aquele gostinho daquele momento em que a gente fica... Vitória, eu estou pensando que eu estou aqui como host, mas não, é Vitória que tem que fazer isso. Coloca aí, por favor, Vitória, 3 minutinhos de troca entre duas pessoas, para que a gente se veja e se despeça olho no olho. É possível? Vai rodar também? Hein? Vai rodar também, trocar para a gente poder falar com mais de uma pessoa? Ai, seria maravilhoso. Ia ser para horas, né? Vamos... Vicky, tá aí? Tá pronta para isso? Dá certo? Estou fazendo aqui um minutinho só. Tá. Então, a ideia é que, ao se despedirem, vocês se sintam se despedindo de todo mundo, porque esse momento, e tantos momentos que a gente teve olho no olho, né, quando a gente divide essa salinha, dá um saborzinho especial
e a gente ainda vai ver com quem a gente vai ficar, qual vai ser o nosso presente. Vamos lá, eu já estou sendo convidada. Lógico que tinha que ser Verena. Não estou te vendo, tá com a câmera desligada, Verena. E o microfone desligado, tá tudo desligado. Abriu. Ah! Tinha que ser a gente, né? Obrigada, Tereza, por tudo. É dupla dinâmica. O curso foi ótimo, né? Eu tenho assim, eu já comecei o dia hoje procurando cursos novos para fazer. Aí eu fiz uma lista, cursos gratuitos, cursos pagos, né? Então eu vou começar pelos gratuitos, porque eu acho que tem que continuar, entendeu? Abre assim uma super janela para mim. Foi ótimo. Foi ótimo, né? Não, realmente eu consegui fechar um ciclo que eu tinha até desistido já de fazer essa especialização nesse urbanismo do novo mundo, sabe? Porque realmente eu não achei muita receptividade, né? Nos organismos Mas tradicionais. agora é o momento, né? É, agora é o Ou vai momento. ou racha. É, não tem por onde ir. Ah, e foi bom também desse esquema, porque, assim, se fosse fazer realmente um mestrado, ia ser uma carga pesadíssima na época que ia ser Sim, complicado de fazer, né? E é uma especialização mais soft, né, do que encarar um mestrado é mesmo tipo, direitinho, né? Um curso de igual quando a extensão, planta está né? com sede, que você borrifa a água assim, não melhora, mas é uma refrescada, né? Eu Exatamente. sinto isso, entendeu? Tipo assim, tipo, É é. verdade. Voltamos para A grande sala. Espero que vocês tenham tido os momentos bons que eu tive de partilha. E eu queria terminar dizendo algo que eu estava dizendo para as meninas, né? Elas falando de como esse curso motivou elas, de como é bom saber que a gente não está sozinho, não está sozinha, que tem tanta gente por esse Brasil aí, querendo as mesmas coisas que a gente, se dedicando a fazer. E as duas admiradas com a capacidade que nós tivemos de trabalhar e de combinar e de realizar num espaço tão curto de tempo. Eu queria dizer que, para além da gente ter feito semente, a gente ter escrito semente, a gente ter desenhado semente, a gente ter saído do sonho para ir para algo que é muito concreto, porque pode ser partilhado com outras pessoas, a gente criou nesses encontros e nessa confiança que a gente criou com uns nos outros, a gente criou um campo vibracional. E o mundo tem duas realidades. Tem a realidade material, tem a realidade imaterial, a realidade energética, vibratória. E eu acho que nossa civilização ainda não se deu conta da potência que é a realidade vibratória. Então, quando a gente escolhe trabalhar pelo novo mundo, ao invés de apenas combater o velho, a gente está criando novas possibilidades vibracionais. Quando a gente escolhe, como vocês todos e eu escolhemos, criar juntos, acolher as ideias do outro, trabalhar mesmo, se dedicar, a gente está criando um campo vibracional para além desse produto que vocês todos, eu e Ana Paula, agora estamos terminando o texto para que vocês recebam e possam imprimir e ter esse livro-texto que é Semente e poder melhorá-la no futuro. Além dessa matéria concreta que nós criamos, tem o outro lado. E o outro lado eu aprendi lá na Índia, no ashram de Satyananda, essa frase que eu já falei para vocês aqui, que eu queria repetir. Harion Tat Sat. O sutil é tão real quanto o real. E quanto mais nós aprendermos a lidar com a vibração que a gente pode emanar, que a gente pode estimular nos outros, mais força a gente vai ter, inclusive no campo político. E uma outra coisa que eu sempre falo e que trabalho em todos esses grupos que eu construí, que eu fiz parte, que eu dei minha energia, é que é essa confiança, esse ambiente amoroso, esse ambiente de amizade, esse ambiente de trabalho coletivo, de cooperação, de igualdade, a gente já está fazendo outro mundo. Porque entre nós a gente conseguiu ser essa semente. Nós produzimos colaborativamente, participativamente, solidariamente, inclusivamente. Então, nós somos o mundo que a gente quer ver naquilo que a gente fez com semente.
Portanto, agradeço muitíssimo de vocês terem me dado a oportunidade, por terem aceitado o convite de liderar, de facilitar esse processo. Nós estamos juntos lá pelo nosso grupo WhatsApp e nós vamos ainda fazer muita coisa juntos. Então, muito obrigada. Vamos mandar coraçõezinhos aqui uns para os outros, que a gente aprendeu a fazer essas reações tão amorosas. Vamos acabar assim. Obrigado, Débora. Obrigada, gente. Ai, que legal. Conseguir manter